tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado de estudos. Do sábado é o dia do estudo do livro O Céu e o Inferno. E hoje vamos já para o nosso nono estudo. E este nono estudo intitula-se O Orgulho é a base da incredulidade. E este não vem exatamente do item que vamos estudar hoje e que vamos refletir. Continuamos com o capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, e para dizer todo o título, porque me disseram que o título não é só isto, e é verdade, é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 1 e hoje vamos refletir sobre o item 8, que na edição Verdade e Luz está na página 34. E assim, antes de iniciarmos o nosso estudo, quem quiser, nós hoje também nos vamos fundamentar no Livro dos Espíritos e vamos nos fundamentar no Evangelho. Este item 8 não foi comentado nas sessões em que Chico esteve presente e Emanuel comentou, e que estão incluídas no livro Justiça Divina. Portanto, este item não está no livro Justiça Divina e, portanto, nós vamos fundamentar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E posto isto, convido a todos para uma prece de harmonização, uma prece de tranquilidade. Respiremos profundamente, tranquilamente. Hoje, sendo sábado, o stress não é tanto, mas de qualquer modo, vamos respirar profundamente para elevarmos o nosso pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos para refletir sobre as tuas verdades maiores, aquelas que são difíceis para nós, principalmente as que dizem respeito à justiça divina, que é muito diferente da justiça terrena. A justiça dos homens é a vontade dos próprios homens, e aqueles que já são elevados já tocam ou roçam os princípios da humanidade e da divindade. Mas sabemos que muitos de nós ainda estamos num percurso difícil e, portanto, de mentes fechadas, turbulentas, às vezes não podem sair leis justas. Justas no sentido maior, justas no sentido do bem e do amparo dos mais necessitados e sofredores. E assim, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos para refletir e para entender a justiça divina. Este livro foi ditado pelo Espírito da Verdade, pela Pleiade de Espíritos da Falange do Espírito da Verdade, e aqui transcrito por Allan Kardec. Te pedimos que fiques com todos nós, nos intuas bons pensamentos, boas compreensões e nos fortaleças para continuarmos a nossa caminhada, trabalhando dentro de nós mesmos, acordando a nossa consciência, ampliando a nossa consciência para estarmos em melhores condições de servir e de amar. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje temos então o item 8, que nos diz o seguinte: a esse sistema podem-se opor numerosas objeções, e esse sistema que nós temos vindo a refletir já há uns tempos é o sistema do panteísmo, que nós já falámos no estudo da semana passada. Portanto, ele continua, não é? Diz-nos que a esse sistema podem-se opor numerosas objeções, das quais as principais são estas: a divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas
e tendo necessidade de progredir. Ora bem, esta é a primeira reflexão, a primeira questão que Allan Kardec coloca para questionar esse sistema do panteísmo. E responde: cada parte devendo ser submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride incessantemente, deve ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. E reparemos e fiquemos com a ideia de que ele está, de facto, a falar dos princípios do panteísmo, ok? Então, ele está a questionar esses mesmos princípios. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pode conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram, para as leis da natureza. Como então pode acontecer que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obras suas? E, portanto, aqui já temos duas questões que podemos refletir. Portanto, a primeira contestação é: se Deus é perfeito, é omnipotente e omnipresente, é a fonte criadora de todas as coisas, assim o entendemos no Espiritismo, e já aqui vamos ao livro dos Espíritos entender esta questão. Logo, ele não pode ser a causa e a consequência, ou seja, se ele tudo cria perfeito e em harmonia. As imperfeições não podem ser atribuídas a ele, e ele não pode ser um ser que também, como nós, foi originado num processo imperfeito que tem que se ir burilando. Ele simplesmente é um ser perfeito, é um ser criador, é fonte de todas as coisas. Portanto, aqui já estamos na explicação de uma das partes deste item 8, aqui explicada por Allan Kardec, e a oposição à questão do panteísmo. Portanto, Deus não faz parte da sua própria criação. Nós somos a criação da fonte criadora, não é? E isto já é a lição, foi o estudo da semana passada. Deus, ou fonte criadora, Pai Celestial, é tudo a mesma coisa, é o princípio de todas as coisas, não é? Que criou tudo ao nosso redor. Ele não faz parte dessa criação. Assim como nós, quando criamos um quadro, nós não somos o quadro. Nós criamos o quadro que é a nossa autoria, mas o quadro é o quadro e nós somos nós, não é? Portanto, não vamos confundir aqui as coisas. E, portanto, como é que um ser, na ótica dessa outra abordagem, poderia criar um universo tão harmonioso e perfeito se ele fizesse parte dessa mesma criação? Não é possível, pela lógica, pelo raciocínio, não é possível, não é? Nós, quando criamos qualquer coisa, somos nós que criamos essa coisa, não somos nós a criação feita por nós mesmos, não é? Ele depois diz: todas as almas são porções da divindade, ou seja, todos nós somos princípios divinos, todas concorreram para as leis da natureza. Como então pode acontecer que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obras suas? E aqui somos nós mesmos, não é? Se nós somos seres que fazemos parte de toda a criação, nós também fazemos parte da criação da natureza, porque nós também, com os nossos princípios, os nossos pensamentos, as nossas vontades, também vamos influenciar tudo o que nos rodeia e somos influenciados por tudo o que nos rodeia. Ora bem, como é que nós podemos pôr em causa as criações da divindade? Como é que nós podemos, digamos assim, ele que diz murmurem, eu diria protestem, não é? Ou protestamos sem cessar contra tudo aquilo que está à nossa volta. É um contrassenso, não é? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os factos que abrange. Se um só facto vem-lhe dar um desmentido, é porque ela não está na verdade absoluta. E aqui é a conclusão a que Kardec chega para contrapor o panteísmo.
Portanto, se o próprio Rolão de Panteísmo já está a pôr em causa a criação da divindade, do princípio criador, então ela não pode ser absoluta porque não faz parte das leis divinas, não é? Exatamente pela explicação que aqui Kardec nos deu. Mas vamos trabalhar um bocadinho mais esta situação sobre dois aspectos e vamos analisar este parágrafo que na linguagem de Kardec é denso e é um princípio filosófico também complexo, mas vamos separá-lo aqui em duas abordagens. Uma, vamos estudar então a divindade, vamos fundamentá-la ligeiramente, obviamente, só na nossa fundamentação interpretativa, e a outra vamos aqui perceber porque é que nós, e vamos aqui às palavras de Allan Kardec, porque é que nós vamos incessantemente murmurar ou contradizer exatamente a criação, e que diz-nos aqui como então pode acontecer que elas, não é? As almas, não é? Os seres, os espíritos, nós, murmurem sem cessar contra essas leis que são obras suas. E vamos ver, dividir aqui as coisas. Uma, Deus, a divindade, o princípio criador, e a outra, os homens. E para refletirmos sobre a divindade, e vamos começar por essa reflexão, vamos ao capítulo 1 do livro, da primeira parte, as causas primárias do livro dos Espíritos. E se quiserem ir anotando estas pesquisas e estas coisas que vamos fazer, quando nós depois, eu costumo fazer isso, os meus livros, há quem não goste, eu é a forma que tenho mais prática de não me perder no meio dos papéis, vou sempre anotando no próprio livro, vou fazendo pequeninas anotações em que remeto as interpretações para os livros que vão complementar. E, portanto, no livro Céu e Inferno, tenho aqui uma notinha para ir ao livro dos Espíritos, que denomino LE, e ponho as questões onde vou fundamentar, e Evangelho segundo o Espiritismo faço exatamente o mesmo, e assim me vou orientando. Ora bem, na primeira parte das causas primárias do livro dos Espíritos, capítulo 1, há uma longa reflexão sobre Deus. E essa longa reflexão tem quatro items, já referimos isto no estudo passado. Tem Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Na semana passada tivemos aqui no ponto 4 o panteísmo, e nós hoje vamos aqui ao ponto 2, provas da existência de Deus. E vamos ao item 9, que está na página 73. E no item 9, a pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade foi a seguinte: onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem porque nada admite acima de si. É por isso que se denomina espírito forte, por pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E, portanto, nós vamos aqui entender, não é? Que a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema e superior a todas as inteligências, é de facto a nossa fonte criadora, não é? E não vamos misturar uma coisa com outra, não vamos confundir aquilo que nos cria da obra criada, não é? Porque é que surgem estas questões que Kardec aqui está constantemente a referir? E que no século XIX era uma das grandes correntes contra o espiritismo, uma das fundamentações contra os princípios ditados pelos espíritos, e que Kardec dedica todo o primeiro capítulo
ou quase toda do céu e inferno a estes pressupostos, porque se não fosse essa contestação de Kardec, se calhar o Espiritismo não teria tido a implementação que teve, e portanto foi necessário, pela razão, pelo raciocínio lógico e pela fundamentação das verdades maiores, das leis cósmicas e universais, foi necessário combater todas estas correntes que foram surgindo para barrar o espiritismo. E isso foi necessário ser feito. Nós neste momento não temos muita, o panteísmo é uma coisa que já não está muito expressa ou muito em voga, mas ela existe na mesma, só que não tem a força de uma corrente. Mas as pessoas continuam a pensar da mesma maneira. Se nós formos aqui à página 76 do próprio capítulo 1 de Deus, que é aquele que se intitula Panteísmo, logo na pergunta, no item 14, que é a primeira no sub-item 14, que é o primeiro deste item, Kardec perguntou: Deus é um ser distinto ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ou seja, a pergunta de Allan Kardec foi: Deus é um ser distinto, ou é o resultado de todas as forças e todas as inteligências do universo? E a espiritualidade responde: se Deus fosse o resultado de todas as forças e todas as inteligências do universo, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não queirais ir mais além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade nada saberíeis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas, tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar do que não é, no que é impenetrável. E, portanto, nós aqui ficamos esclarecidíssimos, não é verdade? Ficamos esclarecidíssimos e não vamos pôr questões, digo eu, quem segue a doutrina dos espíritos tem que partir daqui, como ele nos diz, do essencial. O essencial é esta base, que Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Se nós formos à página 75, exatamente, do livro dos espíritos, vamos atrás, ao comentário do item 13, onde temos aqui, ditado pela espiritualidade, os atributos da divindade, ou seja, os atributos de Deus. Então, o que é Deus? Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Deus é imaterial. Isto quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma não seria imutável e estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação.
do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. E, portanto, aqui temos, para esclarecer este ponto 8, este item 8 do capítulo 1, o futuro e nada, do livro O Céu e o Inferno, no que respeita a Deus ou à divindade. E no que respeita ao orgulho dos homens, no que respeita à necessidade que os homens têm de fundamentar a não existência de Deus ou de tentar baralhar o princípio do que é Deus, do que é a força criadora, como nos diz Allan Kardec no item 8 do Céu e do Inferno, os seres criados vão criticar ou vão desmerecer o próprio Criador ou a sua natureza, não é? Porque é que há uma tendência tão grande para nos rebelarmos ou para criticarmos, para desmerecermos a criação divina? E diz-nos Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos como no próprio Céu e Inferno, que isto é exatamente por o homem ou o ser criado ser incrédulo devido ao seu orgulho. Ou por outra, o orgulho gera incredulidade e a ignorância gera o orgulho. Porque se for estudar um pouco, nós vamos começando a compreender todos estes princípios. E para entendermos um pouco esta questão do orgulho, que nós falamos muito nos nossos estudos, não é? Eu vou ler só aqui um pequeno parágrafo, mas vou-vos indicar onde é que ele está, para depois, se tiverem curiosidade de ler todo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Em Instruções dos Espíritos, no item 11, o orgulho e a humildade. E quem tem a edição da Verdade e Luz está na página 161. Mas é uma comunicação longa, uma comunicação que vai da página 161 à página 166. É uma comunicação que foi trazida por Lacordaire em Constantina, em 1863, que faz uma belíssima reflexão sobre o que é a humildade, como são os humildes, o que é o orgulho e como são os orgulhosos. E eu leio só aqui um pequenino parágrafo que diz o seguinte, da página 163. Orgulhosos, antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes? Talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode baixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. E, portanto, a necessidade que nós temos de contestar Deus, a necessidade que nós temos de pôr em causa aquilo que ainda não temos capacidade para entender, tem a ver muito com o orgulho que temos em nós, proveniente do nosso próprio ego, porque nós achamos que temos que saber e compreender tudo e que já somos seres inteligentes e, portanto, temos essa obrigação.
nós somos seres inteligentes. A inteligência é um atributo do espírito. Mas como nos diz a espiritualidade nas leituras que fizemos hoje, nós não temos ainda capacidade para entender o que é Deus. Nós ainda estamos a despertar a nossa consciência. E ao despertá-la pela vibração da energia da luz, como nos diz aqui Lacordaire, o que é importante são os valores, o que é importante é o bem que trazemos para o nosso coração. Nós, além de despertarmos a nossa consciência, nós vamos ampliando essa mesma consciência para começarmos e continuarmos a entender cada vez mais coisas, não é? Se os espíritos perfeitos ainda estudam o que é Deus, como é que nós já podemos querer saber o que Ele é? Mas temos que ter a humildade e a consciência, de acordo com as leituras feitas e com aquilo que a espiritualidade nos diz, para aceitar o essencial. E o essencial nesta matéria das leis divinas e do princípio criador é que Deus existe como princípio inteligente supremo, criador de todas as coisas. E a causa da existência de Deus só se deve aos nossos próprios defeitos, às nossas próprias imperfeições, ao nosso orgulho, à nossa relutância em estudarmos aquilo que não compreendemos. Quando nós não compreendemos, em vez de estudar e tentar perceber, nós rejeitamos e criticamos e até às vezes temos medo. Medo de quê? De compreender um pouco mais, de descobrir aquilo que realmente somos, de não querer trabalhar em nós aquilo que temos que trabalhar. É legítimo, cada um escolhe o seu caminho, mas não pode querer impor a sua verdade a todos os outros. Temos que ir à fonte, beber a verdade, tal como a espiritualidade nos vem dando a conhecer através destas obras e tantas outras, mas para nosso bem. Eles trabalham incessantemente para nos informar, para nos ajudar, para nos dar um manancial de informações, instruções, livros psicografados, comunicações, para que nós possamos fazer o trabalho de acordar a nossa consciência, de despertarmos para a nossa evolução, para construirmos em conjunto um mundo de paz e de amor, um mundo de bem, com o bem que queremos através da caridade, através da humildade, através da bondade que já vamos compreendendo. E assim eu interpreto e trouxe para vós o item 8, que continua Allan Kardec a combater e a explicar racionalmente, fundamentado nestas verdades maiores que os espíritos lhe vêm trazendo, ou lhe vinham trazendo, como é que eles podem estar a contestar Deus ou tentar combater o princípio da doutrina dos espíritos. Portanto, é o orgulho, mais uma vez, que leva à criação de todas estas correntes, é o querer impor as suas verdades terrenas em oposição às verdades divinas. E aqui nós temos que ter atenção ainda hoje, porque embora estas correntes e outras tantas não venham se calhar já tão vincadas como no século XIX, não é? Com nomes e com correntes mais estruturadas, elas estão aí para nos desviar do caminho do bem. E agora sim, queridos companheiros, estamos a chegar ao fim do nosso estudo. Eu desejo a todos uma noite abençoada. E agradeço desde já toda a partilha e vou passar aqui aos meus companheiros de sala, podem abrir os microfones e 1 minuto para cada um. A amiga de mais a norte é a prioridade. Ai não? Pronto. Então, olha, eu acho que o orgulho realmente é mau, resulta da ignorância e também a ignorância faz-nos ser arrogantes, da arrogância. A incredibilidade realmente eu conheci também pessoas que já faleceram, que eu na altura ainda não andava no espiritismo, mas acreditava que havia Deus, não é?
E, portanto, como diziam, e era um médico até na altura, esse senhor, era oftalmologista, e dizia, opá, isso não há nada disso, isso acabou, isto somos nós e mais nada. É claro, o homem já deve ter visto lá em cima que a situação mudou-se. Mas, portanto, a incredulidade ainda existe. Ainda vai havendo muita malta aqui é incrédula. E, portanto, é só isso que, portanto, que o orgulho resulta da ignorância e daí da arrogância das pessoas, por não saberem serem arrogantes. É isso De mesmo. resto, agradeço a explicação, foi uma boa explicação, pelo menos para mim, e aprendi umas coisas que Bem-aja agradeço, então, bem-aja Suzy, bem-aja a todos os agradeço. companheiros. E, portanto, vou já para dar um minuto de cachopa, um beijinho para as meninas, tudo de bom para vocês, para os patudos, latidos e miadelas também. Ok? Obrigada, Telmo. Uma Tá, noite tudo bom. abençoada para si, uma noite abençoada para a Suzy. Vamos continuando a estudar estas matérias para melhor entendermos, mas mesmo Não aqueles, são nada fáceis. não, mas Não. mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, eles são obra de Deus. E se esses seres que assim se pronunciam fizerem o bem no seu dia a dia, forem humildes, forem amorosos, forem fraternos, eles estão a ser instrumentos do próprio Criador. Basta vermos a natureza para percebermos que Deus existe. Exatamente. Esses Exatamente. incrédulos têm que fazer isso. Ver a natureza. É Deus isso mesmo. existe. É isso mesmo. Uma noite abençoada para todos. Bom fim Até de semana. segunda-feira. Deus, Numa até já segunda-feira.